Agora nós vamos aplicar a técnica de controle por pseudo-inversa amortecida para resolver o problema de controlar a pose de um referencial grudado no efetuador de um robô manipulador para uma pose desejada. Lembrando que pose é a posição mais orientação. Então, essencialmente, o que eu vou ter é um robô manipulador, que eu vou desenhar aqui a parte final dele com o efetuador. Em que tem um referencial grudado. Aqui, Z do efetuador, X do efetuador, Y do efetuador. E eu quero que este referencial aqui grudado no efetuador convirja para um outro referencial, o que quer dizer que eu quero controlar a posição mais orientação do efetuador. Então, vou desenhar ele aqui de vermelho. Z desejado para o efetuador, né? X desejado. Y desejado. De modo que, se eu conseguir fazer isso, como é que o manipulador vai estar? O manipulador vai estar mais ou menos assim, né? Devido àquela questão deste referencial que está grudado no efetuador. Ok, como é que eu consigo fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que definir uma função de tarefa. Para essa tarefa aqui específica, eu vou ter uma função de tarefa que não é variante no tempo. Depois nós vamos implementar uma tarefa variante no tempo, mas não agora. Portanto, ela vai depender apenas da configuração. Isso porque a pose que eu quero alcançar para o robô, ela é uma pose constante. Essa minha função de tarefa, eu posso construí-la de várias maneiras, evidentemente. Aqui eu vou fazer o seguinte. Minha função de tarefa vai ter 6 componentes, 3 para posição, 3 para orientação. A parte de posição, eu vou usar algo que eu já tinha usado antes. Vou usar aqui a posição do efetuador de Q menos a posição desejada, que nada mais é do que a posição do centro deste referencial desejado aqui. Então, isso vai me dar as 3 primeiras componentes aqui da função de tarefa, porque isso é um vetor coluna, né, com 3 elementos. Faltam preencher as outras aqui, respectivas à parte de orientação, que vão ser 3 componentes, nós vamos ver. Então, vou deixar aqui. Bom, para escrever a parte de orientação, eu preciso lembrar vocês do seguinte fato lá da álgebra linear. Vou escrever aqui. Vamos supor que eu tenho 2 vetores A e B, vetores colunas, que são normalizados, ou seja, a norma de A é igual a norma de B, que é igual a 1. A transposto B, no caso em que A e B são vetores colunas, é um escalar, que nada mais é do que o produto escalar entre os dois, né? Vai ser A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3 e assim por diante. E, portanto, lá da álgebra linear, nós sabemos que o produto escalar é a norma desse vezes a norma desse vezes o cosseno do ângulo. Como eles são normalizados, eu vou ter que isso daqui é o cosseno do ângulo entre eles. De modo que, se isso daqui é verdade, 1 menos A transposto B igual a zero, se somente se 1 menos cosseno de θ igual a zero, que acontece apenas quando o cosseno do ângulo entre eles é igual a 1, que significa que o ângulo entre eles é zero. Um ângulo entre dois vetores, se é zero, quando esses dois vetores têm a mesma norma, só é verdade quando A é igual a B. Né? Então, 1 menos A transposto B igual a zero, acontece se, somente se A é igual a B. Porque, repito, eu estou forçando o ângulo entre eles ser igual a zero, e como a norma de A é igual à norma de B, eles têm o mesmo tamanho, ter o mesmo tamanho e o ângulo entre eles ser igual a zero é equivalente, mesma coisa, de A ser igual a B. Então, tem esse fato aqui que vai ser importante para eu escrever a minha função de tarefa, a parte de orientação. Ok. Então, tendo isso em mente, eu posso vir aqui e escrever o seguinte. Eu vou escrever uma componente da função de tarefa para alinhar cada um dos eixos
x, y e z do efetuador com seus respectivos eixos desejados. Então, para o eixo x, eu vou escrever o seguinte, ó, 1 menos x desejado transposto x efetuador de Q. Como tanto o x desejado e o x do efetuador são vetores colunas normalizados, usando esse fato aqui que eu acabei de explicar, isso daqui é zero se somente se x desejado igual a x do efetuador. Ou seja, o eixo x do efetuador está alinhado com o x desejado. Então, consigo fazer a mesma coisa, evidentemente, para os outros dois eixos. De modo que, quando a minha função de tarefa é igual a zero, eu tenho que a posição do efetuador de que essa posição aqui do centro desse referencial é igual à posição desejada, que é essa posição aqui, e cada um dos três eixos do efetuador, respectivos à parte de orientação, vão ser iguais aos seus respectivos três eixos desejados. Então, portanto, isso daqui é uma função de tarefa para essa tarefa de controlar a pose. Ela vai ser uma função de tarefa que vai ser de Rn, onde n é o número de juntas do robô. No caso aqui nós vamos escolher um robô com 6 juntas, mas isso aqui funciona para um robô geral. Para R6, porque tem 6 componentes aqui, né? 3 aqui, mais 3 aqui. Ok, então definida a função de tarefa, nós precisamos agora saber calcular a jacobiana dessa função de tarefa, né? Então, o que é parcial R, parcial Q? Bom, nós sabemos que para as três primeiras componentes aqui, parcial disso daqui, parcial Q, é a jacobiana de posição, ou seja, aquelas três primeiras linhas da jacobiana geométrica para o referencial grudado no efetuador. Então, JP de Q. E agora eu preciso calcular a jacobiana de cada uma dessas linhas aqui, para ir montando aqui a jacobiana de tarefa. Eu vou explicar como calcular a jacobiana de tarefa para uma delas aqui, e aí depois as outras saem por analogia, né? É a mesma regra aqui. Bom, para isso, note o seguinte. D de T de 1 menos x desejado transposto x de efetuador de Q, posso chamar isso aqui dentro de R orientação de x de Q, ou seja, a parte da função de tarefa respectiva orientação, é igual pela regra da cadeia, parcial Q de R orientação de x de Q, que é justamente o que eu quero calcular, é a jacobiana de tarefa dessa parte aqui, né, vezes Q ponto. Isso aqui é pela regra da cadeia. D de T de uma coisa que depende apenas de Q é igual a parcial dessa coisa, parcial Q vezes Q ponto. Bom, então vamos lá. Então vamos calcular isso daqui. D de T disso daqui é derivada de 1 aqui é zero. Esse x desejado transposto aqui é constante no tempo, então vai ficar menos x desejado transposto d de T de x efetuador de Q tem que ser igual a parcial R ori de x, parcial Q de Q, vezes Q ponto. Bom, só que agora, lembre-se lá da aula de cinemática diferencial, o primeiro vídeo. Eu falei para vocês que d de T de qualquer eixo que está grudado no robô tem a seguinte propriedade. D deste eixo, dt, é igual o vetor velocidade angular deste eixo, que é uma propriedade do eixo como um todo, produto vetorial com este eixo, no caso aqui o x efetuador. Que, usando aquela matriz antissimétrica S, é igual a S de ômega, x de efetuador. E aí vocês têm que lembrar da propriedade 2 lá, que ela diz o seguinte: eu posso trocar o x do efetuador com ômega se eu trocar o sinal, ou seja, isso aqui é igual a menos S de x
do efetuador vezes ômega. E agora, usando o fato de que ômega pela jacobiana geométrica do efetuador é igual a parte de jacobiana geométrica da orientação vezes Q ponto, lembre-se lá, velocidade linear do referencial é as 3 primeiras linhas da jacobiana geométrica, a parte de posição vezes Q ponto, e a velocidade angular do referencial são as 3 últimas linhas da jacobiana geométrica vezes Q ponto, elas estão aqui, né? De modo que quando eu substituir este fato aqui, eu tenho o seguinte, ó. O menos aqui vai contar com menos aqui, x desejado, transposto, S de x efetuador de Q, vezes a jacobiana geométrica da parte de orientação para o efetuador de Q, vezes Q ponto, é igual parcial R ori de x, parcial Q ponto. Então, só peguei isso daqui e substituí aqui. Então, agora comparando os dois lados, eu chego na minha resposta. Ó. Se isso daqui é verdade para todo Q ponto, então isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Ou seja, a minha jacobiana da tarefa da parte de orientação de x ela é precisamente o seguinte: x desejado transposto, isso aqui vai dar transposto de um vetor coluna no vetor linha, vezes a matriz S aplicado no vetor x de efetuador de Q, vezes a jacobiana geométrica da parte de orientação da parte de velocidade angular para este referencial grudado no efetuador de Q. Isso daqui vai dar um vetor linha com uma linha, n colunas, onde n é o número de juntas do robô. Né? Então vai dar um vetor linha. Agora, posso vir aqui e colocar isso para os 3 eixos, né? Porque a fórmula é similar. Escrever aqui somente J ômega, né? De Q. Então está aqui, ó. 3 linhas, n colunas, uma linha n colunas, uma linha n colunas, uma linha n colunas. De modo que a minha jacobiana de tarefa vai ter 6 linhas n colunas, onde n é o número de juntas do robô. Agora nós temos condição de implementar tanto a função de tarefa quanto a jacobiana de tarefa. Então vamos lá para o simulador fazer isso. Então nós vamos começar criando o robô. E dessa vez nós vamos criar um robô que existe mesmo, ao contrário daquele da nossa última simulação, que vai ser o KUKA KR5. KUKA modelo KR5. Vou colocá-lo num cenário. Vou desenhar aqui o cenário para que nós possamos ver o robô. Então está aqui o robô. Ele tem 6 juntas rotativas, tem uma aqui escondida, rotativa, 2, 3, 4, 5 e tem uma aqui na ponta do efetuador, rodando aqui no eixo azul, que é o eixo Z. Nosso objetivo vai ser controlar este referencial aí no efetuador para um referencial desejado. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este referencial que está aqui agora, que é o referencial para o efetuador inicial do robô, que ele já nasce nele,
e vou deslocar ele 20 centímetros em x para a direita aqui, então é x negativo, porque x positivo está para a esquerda, e 20 centímetros em z negativo, para baixo aqui. Depois eu vou rodá-lo em seu próprio eixo x, então neste eixo vermelho x aqui, não o x do mundo, né? O deslocamento em x e em z é com relação ao mundo. Essa rotação em x que eu vou fazer, de 30 graus, eu vou fazer com relação ao eixo x dele mesmo. E este novo referencial vai ser meu referencial desejado. Então vamos calcular este referencial desejado. T é F0 é igual a R ponto cinemática dir para a configuração atual, efetuador. Agora eu vou multiplicar a esquerda por um deslocamento de menos 20 centímetros em x, menos 20 centímetros em z, com relação ao mundo, e multiplicar a direita por uma rotação em x de 30 graus. Então vai ser robô ponto deslocamento, menos 0,2, 0, 0,2. Então isso aqui é uma matriz de transformação homogênea que só implementa um deslocamento, vezes esse TF0, vezes uma rotação em x de 30 graus, π sobre 6. Então, isso daqui, que eu vou copiar, é o meu T desejado. Já vou extrair aqui algumas informações que eu vou precisar no controlador. A posição desejada vai ser a parte de posição dessa matriz de transformação homogênea, então são as 3 primeiras linhas, última coluna. E os eixos x, y e z. Então, o eixo x é 3 primeiras linhas, primeira coluna. 3 primeiras linhas, segunda coluna. 3 primeiras linhas, terceira coluna. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um objeto e colocar no cenário, que é um objeto eixo, que é um referencial, para nós podermos desenhar no cenário qual que é o referencial desejado, para que seja mais fácil ver que de fato o robô convergiu para a tarefa. Para isso eu vou criar é igual a eixo, tem que dizer aqui qual que é a matriz de transformação homogênea com relação ao referencial do mundo, então vai ser justamente o T desejado, né, porque isso aqui está escrito com relação ao mundo. O tamanho dos eixos, vou colocar aqui 0,2, e o nome. Então, x desejado para o x, y desejado para o y, z desejados para o z. E vou adicionar no cenário. Aqui, ponto, né? Então, vamos ver. Está aqui. Tenho aqui meu referencial desejado. Então, vamos fazer aqui algumas declarações. Colocar k igual a 7. Meu dt igual a 0,01. Acho que não é necessário mais nada. Inicializar também os históricos de Q, de U, de R, que é da função de tarefa, né, e de T. Para nós podermos guardar esses valores aí para depois mostrar. E vou colocar um pause. Aqui, para que nós possamos ajeitar a câmera para ver melhor o movimento do robô. Então vamos aqui salvar, rodar de novo. E aí, quando for fazer a simulação, eu vou colocar aqui nessa visão que é mais conveniente para ver o movimento do robô. Bom, então vamos fazer o loop principal de controle. Quanto tempo eu quero simular? Bom, a constante de tempo vai ser 1 sobre 7 segundos, 0,14 segundos, né? 0,14 segundos. 5 constantes de tempo é mais do que o suficiente para que haja convergência. Mas vamos colocar aqui 2 segundos. Então vai ser 2 sobre dt passos, né? Como dt é 0,01, vai ser 200 passos. Então nós vamos começar aqui guardando alguns históricos. O do Q, então Q ist
2 pontos, vírgula K, é igual à configuração atual e do T, né, que eu tenho que calcular. E agora, alguns cálculos para o controlador. E aí eu vou começar calculando a cinemática direta para o efetuador na configuração atual. E a jacobiana geométrica. E vou extrair algumas coisas aqui. Vou extrair a posição do efetuador, que é 3 primeiras linhas, última coluna da matriz de transformação homogênea para o efetuador, o x do efetuador, o y do efetuador e o z do efetuador. Vou extrair a parte de posição e a parte de orientação da jacobiana geométrica. Então, as 3 primeiras linhas aqui, todas as colunas, e as 3 últimas, né, de 4 até 6. E agora eu vou montar a função de tarefa vetor R, depois sua jacobiana. Então, o R, vou começar com o R posição, que vai ser a posição do efetuador menos a posição desejada. Ambos vetores colunas aí. O R de orientação de x vai ser 1 menos x desejado linha, que é o transposto, vezes x de efetuador. E a mesma coisa para o y e para o z. Agora eu posso montar meu vetor R. E agora a minha jacobiana. A jacobiana de R pos é a própria jacobiana de posição. Minha jacobiana de orientação para x vai ser x10 transposto, vezes o operador S aqui no simulador é robô.matriz_prod_v, que é uma função estática da classe robô. Prod_v vem de produto vetorial, né, já que o operador S implementa o produto vetorial, vezes J1. E analogamente aqui para Y e para Z. E vou criar a minha jacobiana de tarefa aqui, empilhando esses elementos na mesma ordem que aqui, né? Não pode trocar a ordem. Você pode escolher a ordem que você quiser aqui, mas aí tem que ser coerente com a ordem que você colocar aqui. Bom, e agora para a calculação de controle. U é igual a pseudo-inversa amortecida, você pode usar a função do simulador, pim_m, coloca a matriz que você quer, e qual que é o fator? Epsilon, colocaremos aqui 0.001, então 10 a menos 3, vezes menos k, vezes r. Então está calculada aqui a ação de controle. Eu vou guardar alguns outros históricos, né? O de U e o de R. E vou fazer aqui a simulação de eu estar enviando essa velocidade de referência para o robô, fazendo aquela integração usando o while de primeira ordem, como nós já fizemos. Então, o QProx vai ser o Q atual, mais o vezes dt, r.config, QProx. Manda essa configuração para o robô depois de movimentar um pouquinho usando o vetor U, né? Mando desenhar. Draw now. Teoricamente seria isso aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui numa visão mais conveniente. E Enter.
Ok, parece ter dado certo, né? Está terminando aqui de simular. Terminou. Então vamos plotar aqui os gráficos. Primeiro, o de Q. Está aqui. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta junta. Note que aqui nós também resolvemos o problema de cinemática inversa, porque eu calculei uma configuração Q, que é essa última configuração aqui, cada um dos componentes, tal que o efetuador, quando você usa a cinemática direta, coincida com um referencial desejado. Então, nós resolvemos o problema de cinemática inversa usando uma técnica de controle. Tanto é que, se você quiser resolver só o problema de cinemática inversa sem se preocupar com o controle, o que você pode fazer é simular esse movimento do robô, como nós estamos de fato fazendo aqui, em um programa de computador, e depois que termina a simulação, você pega aqui a configuração final e usa para o que você precisa usar, né? Já que você vai ter resolvido o problema de cinemática inversa. Então, essa técnica também serve para resolver um problema de cinemática inversa. Só que em vez de você resolver analiticamente, como nós fizemos lá naquela aula de cinemática direta, com todas aquelas contas complicadas, nós resolvemos aqui numericamente. Então está aqui, convergiu, né? Agora aqui, fração de controle. Está indo para zero, porque uma vez que eu chego na minha tarefa, que a minha configuração converge de modo que eu realizo a tarefa, eu paro, não preciso fazer mais nada. Se a tarefa for variante no tempo, que nós vamos implementar depois, aí ela vai continuar movendo, mas aqui, como ela é constante no tempo, ele parou. E o R, para nós vermos que de fato está indo tudo para zero. Está aqui. Então, bem menos aqui do que 2 segundos, já houve a convergência, eu posso simular só 1 segundo aqui, né, o suficiente. Então, vou trocar aqui para 1 segundo. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar configurações iniciais aleatórias no robô, para nós vermos o robô realizar a tarefa a partir de outras configurações iniciais que não são a padrão quando o robô é criado pelo simulador. Então vou fazer o seguinte, r.config, a configuração atual dele, logo quando eu crio, mais uma perturbação aleatória aqui, que é uma perturbação normal com um desvio padrão 0,2 aqui, em média zero, né? Então, essencialmente, aí ele vai fazer uma perturbação aleatória em cada uma das configurações que vai de mais ou menos 0,6 para mais 0,6. Então, vamos lá. Então, aqui ele começou numa configuração diferente, né? Um pouco diferente. Deu certo. Vamos para outra aqui. Deu certo também. Vamos para outra aqui, uma última. Ok, deu certo. Então, para terminar aqui, vamos mudar esse referencial aqui desejado para algo um pouco mais desafiador. Então, o que eu vou fazer aqui é rodar no X aqui mais 30 graus e rodar mais 30 graus no Y também. Então, todas essas multiplicações vão ser feitas à direita, porque vão ser com relação ao referencial atual. Então, vou pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Primeiro vou fazer no X, depois no Y.
Então está aqui, meu referencial desejado agora mudou, né? Vamos ver se ele consegue fazer. Aparentemente conseguiu, né? Conseguiu. Vamos para uma outra configuração, porque está aleatório aqui. Deu certo também, né? Se nós quisermos verificar qual que é o erro aqui, o erro em posição e o erro em ângulo, nós podemos fazer o seguinte, olhar o último vetor de tarefa. Então aqui tem o último vetor de tarefa. Os 3 primeiros elementos aqui, como é a posição do efetuador menos a posição desejada, eu já tenho direto os erros em cada uma das componentes com relação à posição, né? Então, por exemplo, o erro que eu tenho da posição em x entre a do efetuador e a desejada é 0,07 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, 0,07 milímetros, muito pouco. Em y, menos 0,29 milímetros. Em z, 0,34 milímetros. As 3 últimas aqui, para medir o erro em ângulo, como aqui eu tenho 1 menos o cosseno do ângulo entre o eixo e o seu eixo desejado, se eu fizer 1 menos esse valor aqui, então 1 menos r de 4 até 6, eu vou ter o cosseno do ângulo. Se eu tirar o arcosseno aqui, eu vou ter o ângulo, e se eu multiplicar por 180 e dividir por π, eu vou ter esse ângulo em graus, porque o arcosseno me dá em radianos. Então, meu erro de ângulo está aqui, ó, 1,48 graus em x, 2,27 graus em y, 2,20 graus em z. Então, repetindo, para a posição eu tenho erros da ordem de milímetro aqui, né? 0,07, na verdade menos que milímetro, menos 0,29, esse para y, 0,34 para z, e para o ângulo entre os eixos eu tenho erros em graus da ordem de menos aí que 3 graus, 1,48 em x, 2,27 em y, 2,20 em z. Mostrando que, de fato, aqui o controle ficou muito bom, né? Então, está aí mostrado a técnica. No próximo vídeo nós vamos implementar para o caso em que a tarefa é variante no tempo.